Apresenta-se neste contexto uma análise fundamentada sobre a relevância de determinados alimentos na preservação da saúde ocular, especialmente em indivíduos na terceira idade. A capacidade de manter uma visão nítida, prevenir o declínio visual associado ao envelhecimento e fortalecer estruturas oculares essenciais, como a retina e a mácula, depende em grande medida de escolhas alimentares estratégicas. Serão abordados, portanto, os alimentos mais indicados para esse fim, bem como aqueles que devem ser evitados, além de orientações práticas para incorporá-los à rotina diária. O processo de deterioração da visão em idosos frequentemente ocorre de maneira gradual e quase imperceptível. Inicialmente, pequenos sinais como a dificuldade em distinguir letras em impressos ou desconforto ao dirigir à noite podem passar despercebidos. Com o tempo, porém, as cores perdem sua vivacidade, os contornos tornam-se menos definidos, e a percepção visual sofre um declínio progressivo. Contudo, a solução para essa questão não reside necessariamente em intervenções médicas complexas, fármacos ou tecnologias avançadas. Surpreendentemente, os recursos mais eficazes para a proteção ocular encontram-se disponíveis em qualquer estabelecimento comercial, cultivados na terra e capazes de oferecer benefícios que a ciência moderna apenas começa a compreender em sua totalidade. Entre os alimentos de maior relevância para a saúde dos olhos, destacam-se os vegetais folhosos verde escuros, como espinafre, couve, mostarda, couve de folhas e acelga. Esses alimentos não se limitam a contribuir para uma alimentação equilibrada, eles atuam como verdadeiros escudos bioquímicos para o sistema visual. Seu consumo fornece compostos essenciais que o organismo direciona especificamente para a mácula, região central da retina responsável pela acuidade visual. Estudos científicos identificaram nesses vegetais 2 nutrientes de excepcional importância, a luteína e a zeaxantina. Diferentemente das vitaminas convencionais, esses compostos são carotenoides, pigmentos naturais com propriedades bioativas que funcionam como filtros internos, protegendo os olhos contra agressões externas. Ao serem ingeridos, a luteína e a zeaxantina são transportadas diretamente para a retina, onde formam uma barreira protetora contra a luz azul, o estresse oxidativo e os danos microscópicos acumulados ao longo dos anos. Pesquisas conduzidas por instituições renomadas como a Universidade Harvard, o Instituto Nacional de Saúde Ocular dos Estados Unidos e o periódico da Associação Médica Americana convergem para uma conclusão inequívoca. Indivíduos idosos que consomem quantidades adequadas desses carotenoides apresentam risco significativamente reduzido de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de cegueira em pessoas com mais de 60 anos. Os dados revelam que níveis elevados desses pigmentos podem diminuir em até 43% a probabilidade de progressão da doença em sua forma avançada. Essa diferença não se resume a um benefício modesto, ela representa a distinção entre enxergar com clareza e viver em um mundo de contornos indistintos, entre reconhecer o rosto de um ente querido e apenas perceber uma silhueta desfocada, entre manter a autonomia e depender de auxílio externo. A retina, um dos tecidos mais delicados do corpo humano, está constantemente exposta a agentes agressores, como a luz solar e o oxigênio, que em conjunto, geram radicais livres. Essas moléculas instáveis danificam as células oculares de maneira semelhante à oxidação que provoca a ferrugem em metais. Cada exposição à luz natural, cada hora diante de uma tela, ou qualquer contato com fontes luminosas intensas contribui para o acúmulo de estresse oxidativo nos olhos. Nesse cenário, a luteína e a zeaxantina atuam como agentes neutralizadores, combatendo os danos causados pelos radicais livres e preservando a integridade das estruturas visuais. O aspecto mais surpreendente dessa dinâmica reside no fato de que o organismo humano não é capaz de sintetizar esses pigmentos por conta própria. Sua obtenção depende exclusivamente da alimentação, particularmente do consumo regular de vegetais folhosos. Quando a ingestão desses alimentos é reduzida, os níveis de luteína e zeaxantina na mácula diminuem progressivamente, tornando a camada protetora mais fina e vulnerável. Em contrapartida, a reintrodução diária de uma porção moderada de vegetais verdes, mesmo que equivalente a uma xícara, promove o aumento da densidade do pigmento macular. Esse fenômeno resulta em maior resiliência visual, redução da sensibilidade à luz e aprimoramento do processamento das imagens captadas pelos olhos. A ciência denomina esse parâmetro como densidade óptica do pigmento macular, um dos indicadores mais precisos para avaliar a saúde ocular a longo prazo.
Quanto maior essa densidade, mais robusta é a proteção conferida aos olhos, e os vegetais folhosos desempenham um papel central nesse processo. Os benefícios dessa prática não se manifestam apenas a médio ou longo prazo. Alguns estudos demonstram que após poucas semanas de consumo regular de espinafre ou couve, já é possível detectar melhorias mensuráveis na densidade do pigmento macular. Em poucos meses, os níveis de proteção tornam-se substancialmente mais elevados. Essa não é uma estratégia vaga ou de resultados incertos. Trata-se de uma transformação científica comprovada, com efeitos tangíveis sobre a saúde visual. Além de prevenir danos, a luteína e a zeaxantina aprimoram a percepção de contrastes, tornando as transições entre claro e escuro mais nítidas. Elas também intensificam a vivacidade das cores, tornando os tons vermelhos mais vibrantes, os verdes mais profundos e o ambiente ao redor mais rico em detalhes. Esses nutrientes ainda aceleram a adaptação dos olhos a variações de luminosidade, reduzindo o desconforto causado por luzes intensas, como a exposição ao sol ou faróis de veículos durante a noite. Apesar das evidências robustas, a realidade é que a maioria dos adultos, especialmente os idosos, consome quantidades insuficientes desses vegetais protetores. Enquanto a ingestão diária recomendada de luteína e zeaxantina varia entre 10 e 20 mg, muitos indivíduos não ultrapassam a marca de 1 mg. Essa discrepância é preocupante, pois a incorporação de apenas 1 ou 2 porções de vegetais folhosos à dieta diária, o equivalente a uma xícara de espinafre no café da manhã ou uma pequena salada de couve no almoço, poderia representar a diferença entre preservar a visão por décadas ou assistir a seu declínio gradual e irreversível. Os benefícios desses alimentos, no entanto, não se restringem à saúde ocular. Os vegetais folhosos promovem a melhora da circulação sanguínea nos olhos, reduzem processos inflamatórios em todo o sistema vascular, favorecem a função cognitiva e fornecem vitaminas essenciais, como A, C, E, K e ácido fólico. Idosos que adotam uma dieta rica nesses alimentos apresentam melhor desempenho cognitivo, circulação mais eficiente e menor risco de desenvolver doenças crônicas que, indiretamente, comprometem a visão, como diabetes e hipertensão. Talvez o aspecto mais inspirador dessa abordagem seja a constatação de que a capacidade de proteger a visão não depende de intervenções médicas dispendiosas ou tratamentos sofisticados. Ela está, em grande parte, nas escolhas alimentares realizadas cotidianamente. A simples inclusão de espinafre em uma omelete matinal, por exemplo, garante que a mácula comece a receber luteína e zeaxantina desde as primeiras horas do dia. A adição de couve a um suco ou smoothie proporciona proteção imediata às células da retina contra a luz azul. Uma pequena porção de salada verde no jantar contribui para o espessamento do pigmento macular, reduzindo o risco de cegueira futura. Pequenas ações, quando repetidas diariamente, acumulam-se em um mecanismo de defesa interno, capaz de resguardar os olhos de maneira contínua e eficaz. O mundo adquire novas dimensões quando a visão é preservada. As cores do entardecer tornam-se mais intensas, os detalhes mais perceptíveis e a qualidade de vida, significativamente aprimorada. Batata doce ou adicionar abóbora a uma refeição não está apenas saciando a fome, mas também fornecendo um suporte estrutural às células fotorreceptoras da retina. Esses compostos atuam como precursores essenciais na síntese de rodopsina, o pigmento visual responsável pela adaptação à escuridão e pela percepção de contrastes em ambientes de baixa luminosidade. A ausência dessa substância, mesmo em níveis subclínicos, compromete a capacidade de distinguir sombras, reconhecer rostos em ambientes mal iluminados e reagir com precisão a estímulos visuais noturnos. A ciência tem demonstrado, por meio de ensaios clínicos randomizados, que a suplementação natural de beta-caroteno não apenas retarda a progressão de doenças oftalmológicas, mas também reverte, em certa medida, danos já estabelecidos. Um estudo longitudinal conduzido pelo Age-Related Eye Disease Study, AREDS, revelou que indivíduos com ingestão regular de alimentos ricos em carotenoides apresentavam uma redução de até 25% no risco de degeneração macular avançada, além de uma melhora significativa na sensibilidade ao contraste. Esses resultados não são meramente estatísticos. Eles se traduzem em experiências tangíveis, como a capacidade de ler letras menores sem esforço, reconhecer expressões faciais à distância ou desfrutar de um passeio noturno sem a sensação de ofuscamento prolongado. No entanto, a eficácia desses nutrientes depende não apenas de sua presença na dieta, mas também de sua biodisponibilidade.
A absorção do beta-caroteno é potencializada pela presença de gorduras saudáveis, como as encontradas no azeite de oliva, no abacate ou nas nozes. Quando consumidos em conjunto, esses alimentos formam uma sinergia metabólica que otimiza a conversão do carotenoide em vitamina ativa, garantindo que seus benefícios alcancem as estruturas oculares de maneira mais eficiente. Por outro lado, dietas pobres em lipídios ou excessivamente processadas podem comprometer essa absorção, reduzindo o impacto protetor dos vegetais alaranjados. Além disso, a combinação de carotenoides com outros micronutrientes amplia ainda mais seus efeitos. A vitamina C, presente em frutas cítricas, atua como um cofator na regeneração da vitamina E que, por sua vez, protege as membranas celulares da retina contra a peroxidação lipídica. O zinco, encontrado em sementes e leguminosas, é essencial para a atividade enzimática envolvida na síntese de rodopsina, enquanto a luteína e a zeaxantina, presentes em vegetais de folhas verdes, filtram a luz azul e reduzem o estresse oxidativo na mácula. Essa rede de interações bioquímicas evidencia que a saúde ocular não depende de um único nutriente, mas de um equilíbrio nutricional que sustenta todas as funções visuais. A relação entre alimentação e visão, contudo, transcende a mera prevenção de patologias. Ela se insere em um contexto mais amplo de envelhecimento saudável, no qual a manutenção da acuidade visual está intrinsecamente ligada à autonomia, à segurança e ao bem-estar psicológico. A perda progressiva da visão, mesmo que moderada, está associada a um aumento no risco de quedas, isolamento social e declínio cognitivo. Em contrapartida, indivíduos que preservam sua capacidade visual tendem a manter níveis mais elevados de atividade física, engajamento social e independência funcional, fatores que, por sua vez, contribuem para uma melhor qualidade de vida na terceira idade. Diante desse cenário, a adoção de hábitos alimentares voltados para a saúde ocular não deve ser encarada como uma medida paliativa, mas como uma estratégia proativa de promoção da longevidade visual. Pequenas alterações na rotina alimentar, como substituir lanches industrializados por cenouras cruas, incorporar purê de abóbora em sopas ou adicionar batata doce assada às refeições principais, representam investimentos de baixo custo e alto retorno. Essas escolhas, quando mantidas ao longo do tempo, não apenas retardam o envelhecimento ocular, mas também restauram funções que muitos acreditavam estar perdidas para sempre. A natureza, em sua sabedoria, oferece soluções simples para problemas complexos. Enquanto a medicina moderna desenvolve terapias avançadas para doenças oftalmológicas, os alimentos continuam a ser a forma mais acessível e eficaz de proteger um dos sentidos mais preciosos. Cada refeição é uma oportunidade de nutrir não apenas o corpo, mas também a visão, assegurando que os anos futuros sejam vividos com clareza, independência e a capacidade de apreciar, em toda a sua plenitude, as cores, os rostos e os detalhes que tornam a existência mais rica e significativa. A consequência desse desequilíbrio nutricional manifesta-se não apenas na deterioração da visão, mas também na fragilização de estruturas cerebrais fundamentais para a cognição. A batata doce, cada vez que se opta por um vegetal alaranjado rico em nutrientes em detrimento de um lanche processado, constitui um ato simples, porém decisivo, de autopreservação. Alimenta-se assim a maquinaria biológica que possibilita enxergar o mundo, os entes queridos, as memórias e os momentos com nitidez, confiança e dignidade. A visão não é um dom a ser subestimado, e a natureza já forneceu os instrumentos necessários para sua proteção. Resta, portanto, a indagação. Utilizá-los-emos. A cada segundo da existência, os olhos realizam um prodígio. A luz atravessa a córnea, percorre o cristalino e incide sobre a retina, uma camada de tecido tão fina quanto uma folha de papel, porém capaz de converter fótons em impulsos elétricos que dão forma a cada imagem já contemplada. O que muitos desconhecem, contudo, é que a retina é composta em sua essência por gorduras, não quaisquer lipídios, mas um tipo específico, o ácido docosahexaenoico, DHA, um ômega 3 estrutural dos fotorreceptores. São essas células que permitem reconhecer rostos, decifrar palavras impressas, enxergar sob baixa luminosidade e discernir, com precisão, a beleza e os perigos do entorno. Ocorre que, com o avançar da idade, os níveis de DHA tendem a declinar. As membranas dos fotorreceptores tornam-se mais frágeis, o filme lacrimal se adelgaça, a inflamação se intensifica e, de modo gradual, porém inexorável, o mundo começa a perder sua definição. A ciência, entretanto, revelou uma verdade transformadora.
O consumo regular de peixes de águas frias como salmão, sardinha, truta, atum e arenque fornece à retina exatamente o que ela necessita para manter-se íntegra, funcional e resiliente ao longo dos anos. Esses peixes figuram entre as fontes naturais mais ricas em DHA, a molécula da qual os olhos dependem para preservar sua acuidade. Pesquisadores da Universidade Harvard constataram que indivíduos com maior ingestão de ômega 3 apresentavam um risco 30% menor de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, principal causa de cegueira irreversível em idosos. Outro estudo publicado no Investigative Ophthalmology e Visual Science demonstrou que na presença abundante de ômega 3, os fotorreceptores da retina operam com maior eficiência, respondem mais rapidamente a estímulos luminosos e mantêm uma atividade elétrica mais saudável. Em outras palavras, o peixe não apenas sustenta a visão, ele a potencializa. A realidade, no entanto, assume contornos preocupantes para aqueles cuja dieta é deficiente nesse nutriente. Quando os níveis de DHA são insuficientes, a retina torna-se mais suscetível a danos causados pela luz, a inflamação se propaga e a capacidade ocular de produzir lágrimas se compromete. Não por acaso, muitos idosos sofrem com olhos secos, caracterizados por ardência, irritação e fadiga. É crucial ressaltar que a secura ocular não constitui uma consequência inevitável do envelhecimento, mas sim um sintoma de carência nutricional. As lágrimas dependem dos ômega 3 para manter sua camada lipídica, um filme protetor que impede sua evaporação prematura. Sem essa barreira, a superfície ocular resseca, torna-se mais vulnerável a fissuras e desenvolve hipersensibilidade à luz. Estudos conduzidos pela Academia Americana de Oftalmologia revelam que idosos que consomem peixes ricos em ômega 3 pelo menos 2 vezes por semana experimentam uma redução significativa nos sintomas da síndrome do olho seco. A produção lacrimal melhora, a lubrificação persiste por mais tempo, o ato de piscar torna-se menos desconfortável e o risco de lesões corneanas de longo prazo diminui consideravelmente. Em uma escala microscópica, o processo é ainda mais fascinante. Ao ingerir ácidos graxos ômega 3, estes são absorvidos pelo intestino, transportados pela corrente sanguínea e direcionados diretamente à retina. O DHA atua como matéria-prima guardada pelos fotorreceptores, sendo prontamente incorporado às suas membranas, fortalecendo sua estrutura e aprimorando sua capacidade de processar a luz. Além disso, os ômega 3 reduzem a produção de compostos inflamatórios que poderiam danificar os tecidos oculares e favorecem a saúde dos minúsculos capilares que irrigam a retina, otimizando o fluxo sanguíneo onde ele é mais necessário. A visão depende, em grande medida, da circulação adequada. Quando os vasos retinianos se obstruem ou inflamam, um fenômeno mais comum com o envelhecimento, os olhos sofrem uma privação progressiva de nutrientes. Os ômega 3, porém, mantêm os vasos sanguíneos flexíveis e desobstruídos, garantindo um suprimento contínuo de oxigênio e substâncias essenciais. Pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos demonstraram que os ômega 3 estimulam a produção de moléculas especializadas denominadas resolvinas, substâncias que atuam ativamente no controle da inflamação e na promoção da cicatrização. Esse mecanismo é particularmente relevante para idosos, uma vez que a inflamação crônica intraocular acelera o desenvolvimento de catarata, glaucoma e degeneração macular. Com a presença de ômega 3, a inflamação é atenuada, os tecidos se regeneram, as células sobrevivem por mais tempo e a acuidade visual se preserva. O aspecto mais notável dessa dinâmica reside nos efeitos observados quando o consumo de ômega 3 se torna um hábito constante. Idosos que incluem regularmente peixes de águas frias em sua alimentação frequentemente relatam melhora na visão matinal, redução da ardência ocular, menor desconforto após o uso prolongado de telas e aprimoramento da visão noturna. Seus olhos, em suma, tornam-se mais resistentes, lubrificados e adaptáveis, e a ciência corrobora essas percepções. O DHA é tão vital que o organismo humano o direciona prioritariamente para o cérebro e os olhos, mesmo quando seus níveis são baixos em outras regiões. Contudo, se a ingestão dietética for insuficiente, as reservas se esgotam, e os olhos são forçados a operar com gorduras de qualidade inferior, fragilizando a retina de dentro para fora. Essa deficiência, portanto, pode acelerar o envelhecimento visual. A solução, no entanto, é surpreendentemente simples. Uma única porção de salmão fornece mais de 1.500 mg de ácidos graxos ômega 3, quantidade suficiente para iniciar a restauração dos níveis de DHA dos quais os olhos dependem. As sardinhas, um dos alimentos mais densos em nutrientes do planeta,
concentram ainda mais DHA por grama que o salmão. A truta e o atum oferecem benefícios similares, com altos teores de ômega 3 e baixo teor de mercúrio, tornando-os opções ideais para idosos. Para aqueles que não consomem peixes, alternativas vegetais como nozes, sementes de chia, linhaça e suplementos à base de algas podem elevar os níveis de DHA na retina. Nenhuma dessas fontes, contudo, equipara-se à potência, biodisponibilidade e impacto fisiológico imediato dos peixes de águas frias. Um estudo publicado no Journal of Nutrition revelou que os níveis de DHA na retina aumentaram de forma significativa em poucas semanas após a inclusão de peixes na dieta. Isso significa que os benefícios não demandam meses ou anos para se manifestar. Eles têm início quase imediato. Cada mordida em um filé de salmão, cada porção de sardinha ou truta consumida representa um passo na reconstrução da estrutura física da visão. Uma refeição de cada vez, uma célula após outra, um fotorreceptor por vez. Esses nutrientes não apenas protegem a visão, mas também resguardam o cérebro. O DHA é o principal componente estrutural da substância cinzenta cerebral, responsável pela memória, clareza mental, concentração e equilíbrio emocional. Idosos com maior consumo de ômega 3 demonstram declínio cognitivo mais lento e desempenho mental aprimorado. Olhos saudáveis e um cérebro saudável estão intrinsecamente conectados. Um protege o outro, um fortalece o outro, e os ômega 3 nutrem ambos. A tragédia reside no fato de que as dietas contemporâneas são alarmantemente pobres nesse ácido graxo essencial. Muitos idosos passam semanas ou até meses sem ingerir qualquer quantidade significativa de DHA, e as consequências dessa negligência nutricional se revelam não apenas na perda progressiva da visão, mas também no comprometimento de funções cerebrais fundamentais. A visão, de maneira gradual e implacável, acaba por arcar com o preço dessa carência. Contudo, tal desfecho não constitui uma sentença irrevogável. A capacidade de nutrir os olhos, restabelecer sua hidratação, atenuar processos inflamatórios e fortalecer a retina reside, em grande medida, nas escolhas alimentares diárias. A inclusão de peixes na dieta em apenas 2 ou 3 refeições semanais pode promover transformações significativas na saúde ocular, cujos efeitos se manifestam de forma quase surpreendente. Afinal, a verdade é elementar. A qualidade da visão não se limita a um mero reflexo do envelhecimento, mas sim a um espelho da nutrição recebida. E os ácidos graxos ômega 3 representam, precisamente, o nutriente pelo qual os olhos têm clamado, ainda que de maneira silenciosa, ao longo de toda uma existência.